Esse foi um projeto polêmico, chegou no mandato passado, onde teve um desgaste muito grande por parte dos vereadores que aqui estavam, mas nós encaramos essa grande responsabilidade, né, de ser favorável, mas, no meu caso, eu criei algumas emendas. Eu até disse para Deneval, em reunião na casa dele, que houve uma imposição do Executivo. Eu, particularmente, se eu fosse o prefeito da cidade, eu nem teria mandado esse projeto aqui para a Câmara. Eu acho que deveria ter feito apenas a atualização dos aluguéis que ali o pessoal pagava, né? Retirando aqueles que não eram detentores, né, donos dos pontos, porque alguns se auto-intitulavam donos. Então, não vejo que deveria ter chegado esse projeto aqui na casa. Mas, como chegou, alguns erros precisavam ser corrigidos. Eu tinha certeza que a matéria também passaria. Na época, eu vi que tinha algumas inconsistências. E eu sabia que o resultado seria esse, né? No final, os pontos não seriam realmente locados, né? Então, mas, como eu disse, houve uma imposição do Executivo, sim. Acho que as nossas emendas foram reprovadas, inclusive, uma das nossas emendas, que visava aí 36 meses, né, que era dando um prazo para o munícipe adquirir os pontos lá, né, foi uma das nossas emendas que foram reprovadas aqui na casa, retornou no projeto do prefeito, que foi retirado por ele há um tempo atrás, aí, há um mês atrás, e o projeto está retornando. Nós tivemos uma reunião na casa dele, foi uma reunião muito bacana, onde nós, de forma muito madura, muito sensata, a gente uniu as forças, percebemos que tinha que resolver o problema, e aqui hoje, né, vamos fazer a votação. Eu sou favorável ao projeto, à votação desse projeto. Mas é importante que a gente faça algumas colocações, né, porque esse projeto ele não foi aprovado no mandato anterior, porque o presidente é quem constrói a pauta da reunião, ele tem o poder de construir a pauta. Se o presidente não colocar o projeto em pauta, o projeto não será votado. O presidente anterior, pós-eleição, né, ele, por alguns motivos, que eu não vou adentrar aqui nos motivos, porque não tem que adentrar, ele, por uma questão pessoal, em relação ao prefeito, ele não pautou o projeto. Moral da história, quem foi prejudicado? A própria população. E é por isso que nós precisamos colocar pessoas aqui que não fira o princípio da impessoalidade. Eu posso até não gostar de alguém aqui na Câmara, mas eu não posso levar para o pessoal e prejudicar a população. E o que o presidente anterior fez foi prejudicar a população de Itaiobeiras, né? Deixando aí realmente esse pepino aí para que nós pudéssemos resolver, e hoje vamos resolver, se depender dessa casa. Mas é importante também salientar que é importante aqui na casa que a gente se posicione. Quem me conhece sabe que eu não sou de ficar em cima do muro. Eu defendi as emendas, defendi emendas que era para mandar um percentual para o meio rural. Essa emenda também foi reprovada, e como eu vi que essa casa era diferenciada, resolvi propor a mesma emenda, defendendo o meio rural, né? O João aqui é prova, né, João? Chamei você numa reunião e falei: João, eu estou com a ideia de propor para o meio rural 50%, né? É uma ideia que eu acho que o meio rural também merece. Eu sempre defendi que a contorno é estética, e continuo com o mesmo posicionamento. Ali a única coisa necessária que nós temos realmente é a pista de caminhada, que inclusive já tem um recurso do Ministério das Cidades de 2.600.000, que vai ser feito. E nós temos outros problemas aí muito mais necessários do que a contorno. É importante olhar o visual da cidade, mas primeiro nós precisamos matar a fome de quem tem fome, quem tem sede. E nós temos pessoas aí em várias comunidades que têm fome e têm sede, como a Lagoa Seca, né?
Se eu fosse olhar a questão de votação, nem defenderia, porque eu tive 10 votos na Lagoa Seca, mas nós temos que fazer a justiça social. E a Lagoa Seca, falta uma quadra que eu venho cobrando, que o prefeito não vem atendendo, até hoje, mas tenho certeza que ele vai atender, porque aqui não é uma questão de ideologia política, aqui é uma questão de justiça social. O prefeito e nós, vereadores, fomos votados para atender a população, sem olhar se está dando mérito político ou não, e muitas vezes não atende para não nos dar o mérito político, né? E eu vou continuar cobrando. Se não quiser atender, que não atenda, não tem problema, não me dê o mérito político, mas precisa atender a Lagoa Seca, precisa atender a Lagoa Dourada. Lá não tem uma praça, aqui está sobrando praça, e nós temos praças aqui na cidade de Itaiobeiras que nem foram revitalizadas. Olha a Praça Enedino Costa, uma praça que nos envergonha, cobrada pelo Valmir Ferreira e recentemente cobrada pelo vereador Vavá. Parabéns pela cobrança, Vavá, porque uma cobrança reforça a outra, não é isso? Nós estamos aqui para cobrar, seria bom se os 3 vereadores cobrassem, que fizéssemos cobrança. Olha a Praça do Fórum, e aí eu coloco a população para despertar seu senso crítico, construir mais praças na contorno, quando, na verdade, nós temos praças aí que nos envergonham. Olha a Praça do JK, é o momento de nós chamarmos a população para cobrar com a gente. Não estou aqui contra o prefeito, mas o prefeito precisa entender que nós estamos aqui para defender aqueles que têm fome e aqueles que têm sede. Isso é ser justo, é ter justiça social. A contorno, ela não traz nenhum malefício para a população, a não ser a própria pista de caminhada, que coloca a nossa vida em risco. Eu mesmo faço caminhada lá, e a nossa vida é colocada em risco. Então, tem que melhorar a iluminação e fazer a pista de caminhada, que, inclusive, já tem um dinheiro do Ministério das Cidades, que foi apresentado pelo vereador Catarino, que aqui o parabenizo, pelo bom trabalho prestado, de ser técnico e de trazer os números para a gente e ajudar no nível, né, dessa casa aqui. Eu quero aqui, gente, dizer que toda vez que a gente se posiciona, gera um certo desconforto entre os 2 poderes. E foi gerado um certo desconforto entre o próprio executivo e a minha própria pessoa e aqueles que se posicionaram, né? Não vou entrar em muita coisa que eu não vou falar, porque tem coisa que nem deve ser dita, porque eu não quero, de forma alguma, que o executivo vire a cara para mim. Não deveria virar, porque os princípios administrativos, eles devem ser respeitados, e a nossa opinião também, né? Nós precisamos ter um amadurecimento político. Isso aqui não é um jogo de jogar um contra o outro. Não, aqui nós temos a necessidade de trabalhar em prol do povo, esquecendo de reeleição, esquecendo de voto, mas sendo justo e de ser justo com quem realmente acreditou na gente. Então, aqui, gente, houve um posicionamento do Valmir Ferreira, defendeu o meio rural de 50%. O João aqui, ele é testemunha, e outros vereadores também. E aqui eu quero muito agradecer aqueles que diretamente se posicionaram. Aqui eu não faço acepção de vereadores, eu estou falando dessa matéria. Aqueles que diretamente chegaram até a mim e falaram: eu estou com você. Então eu quero aqui até nomear os nomes, quero agradecer o João, obrigado João, obrigado Catarino, obrigado Valmir Pezão, obrigado Charles, obrigado Adilson e obrigado Mancha. Foram os vereadores que diretamente falaram que estaria com a gente nessa matéria, né? Os demais, me desculpem, né? Tenho um respeito muito grande, mas pelo menos não se posicionou. Então, eu bati o pé que seria 50%, porque a gente tem que ter veemência nas nossas cobranças. Quando eu bati o pé, sempre em conversa com esses 7, não quer dizer que aqui não é separação de ninguém não, viu, gente? Deixar bem claro, porque tem matéria que eu estou com outros, nessa matéria que nós defendemos, porque também os outros poderiam também aderir a gente, mas eles não aderiram, no grupo lá do WhatsApp não aderiram, né, diretamente, eu falo diretamente, né, não estou falando que eles foram também contra o meio rural, deixar bem claro isso aqui, mas diretamente quem fortaleceu as nossas a nossa ideia foram esses aí. Então, gente, é dizer que a gente houve uma negociação, começamos a negociar, porque não tinha proposta para o meio rural. Vocês podem pegar todo o projeto do Executivo,
vocês são testemunha, desde do anterior, do mandato passado, não tinha uma proposta do Executivo para o meio rural. E nós temos que lutar pelo meio rural, que precisa, né, fomentador da nossa economia local, da nossa agricultura familiar, eles que sustentam essa cidade, sim, né, merecem os mesmos benefícios. Se eu fosse politiqueiro, eu nem estaria defendendo o meio rural, porque eu tive 40 votos no meio rural. Não é legal eu defender o meio rural, se eu fosse olhar a questão de voto, mas eu preciso ser justo, né? Então, defendo aqueles que precisam ser aplicados à justiça. Então, dizer que houve uma negociação com as comissões, houve sensatez também, não teve briga, houve uma negociação. A gente voltou aí de 50, propusemos 40, não houve uma aceitação, né? Dos 40, o Vavá é o líder do governo, não houve essa aceitação. De 40, mais uma vez, fomos flexíveis, de 40 baixamos para 35, não houve, o líder do governo aí, que representa o governo, não aceitou os 35, todo mundo aqui é prova, nós baixamos aí para 30%, não houve aceitação, e aí, uma semana depois, o que aconteceu? O projeto, ele simplesmente foi retirado. A proposta era os 30%. Né? Houve, sim, uma proposta do Executivo, através do líder do governo, de 20%, que chegou, 20%, que chegou até 25%. Então, por conta de 5%, o projeto, infelizmente, foi retirado. Né? Aqui eu não sei os motivos, porque foi retirado. O prefeito, 2 semanas depois, nos chama na casa dele. E, como eu vejo que é necessário resolver os pontos aí do mercado, né, eu já fui para realmente aceitar. Lógico que essa questão de 24 meses eu acho pouco, eu acho que corre o risco da população não aparecer, tomara que apareça. Né? Eu acho que 20% poderia ser 10%, mas é isso. Essa é toda a história resumida. Se eu feri alguém ou teve algum equívoco, mas essa é a minha percepção, me desculpem, entendeu? Cada um aqui tem o direito de falar, não estou desrespeitando nenhum colega, eu estou falando a minha percepção que eu tive de ser de forma intrínseca. Intrínseca é aquilo que está dentro de mim. Né? Então é isso, não tem nada contra os colegas, mas dizer que foi uma defesa árdua, de desgaste, né? De pessoas do Executivo que olharam para mim de uma forma que não deveria ser assim, de uma forma virando a cara, mas meu bom relacionamento continuará, se depender de mim, em todos os sentidos, mas eu nunca deixarei de me posicionar aqui nessa casa. Sou favorável ao projeto, meu voto é sim, voto ao projeto, e que Itaiobeiras possa dar certo os pontos do mercado, é o que eu estou torcendo, e que a gente possa dar um final para essa novela do mercado. E digo sim, os 20% eu me sinto vitorioso, não é uma vitória do Valmir, acho que é uma vitória daqueles que diretamente se posicionaram, né, e que lutaram para que a gente conseguisse 20%, porque acredito, se a gente não tivesse posicionado, não teria nada para o meio rural. Fica aqui as minhas colocações. Se eu feri ou se eu magoei, peço desculpa. Obrigado, presidente. O que eu tenho para falar é o seguinte. Valmir, você foi muito verdadeiro em suas palavras. Inclusive, você nem aumentou e nem tirou uma vírgula. Quando o colega que me antecedeu fala a respeito dos 20%, Catarino, ele é testemunha disso. O dia que você foi, Catarino, convidado para ir no gabinete do prefeito, nós já tínhamos sentado entre nós, discutido a emenda aqui, que era 50%. Você foi para lá, mas já tinha emenda de 50%. Não existia? E a emenda para a zona rural, a gente tem que dar César o que é de César. Desde o primeiro projeto que entrou nessa casa, que o colega Valmir propôs a emenda. Inclusive, na época, de certas emendas que eles entraram aqui, eu fui contra. Entendeu? Mas tem que ser verdadeiro.
quando a primeira proposta para a zona rural aqui foi o colega Valmir. Porém, nós acatou junto com ele. Outra coisa que a gente tem aqui a questionar, Adilson, que todos que estão aqui é testemunha. Nós foi para a reunião lá com o prefeito e foi abordado lá que ia vir o projeto e que nós colocava emenda aqui. E não foi cumprido o que foi combinado. Ou eu estou errado? Então, gente, dá César o que é de César. Agora, vir para cá falar que querer mudar uma coisa que a realidade que já era, isso aí a gente não deve concordar. Agora, se não fosse nós, Catarino, os 7, colega Valmir, que manifestou a emenda, o projeto tinha passado nessa casa sem emenda nenhuma. A zona rural não tinha um centavo. Mas quando viu que os 7 era a maioria, retirou o projeto e tentou negociar. Mas se tivesse voto suficiente para passar nessa casa, o povo da zona rural não tinha um centavo. O colega Valmir expressou muito bem, viu, Valmir? Deixou muito detalhado. E Catarina é testemunha que se ele foi lá no gabinete, que foi convidado, mas ele foi com a proposta para a zona rural de 50%. Também que a comissão começou a estudar a fundo, porque, com base no artigo 52 da lei orgânica, do regimento interno, aliás, dessa casa, compete à comissão de obras a várias ações, inclusive esse fato da concessão do mercado. Analisando os fatos, foi discutido isso, está em ata, em várias atas aí, registrada da discussão desse mercado, e colocamos em pauta essa questão da porcentagem. Foi quando o amigo Valmir já tinha registrado esse pedido lá atrás, mas ele não teve apoio para chegar, apoio em pauta, essa emenda de investimento na zona rural, e foi quando nós discutimos, estava junto, e teve esse impasse de qual porcentagem que foi. E eu deixei bem claro, estava lavrado em ata da comissão, a porcentagem que nós iríamos acompanhar. Certo? E eu falei, eu vou na porcentagem que melhor investimento para a zona rural, a qual era a de 20%. Na discussão, e ficou aquele lema todo, aí eu ainda conversei, propondo, nossa amiga Belinha sabe de fato, lembra que está lá registrado em ata, que eu falei assim, gente, então vai ficar essa incoerência, vamos tentar então uma proposta mais coerente, mediante o coeficiente populacional da zona rural, que era 18,94, arredondamos para 20. Ficou pairando essa conversa entre os 20% nessa reunião. Mas eu falei e deixei claro, eu votaria na proposta de maior valor, a qual eu acompanhei Valmir, acompanhava João, porque era de 50% maior investimento para a zona rural. Queria aqui, mais uma vez, pedir a palavra e dizer o seguinte, que sou favorável a esse projeto, sim. Foi um acordo que fizemos lá na casa do prefeito, estava nós 13 vereadores, e foi um compromisso que nós fizemos lá, praticamente o projeto já saiu de lá aprovado. Mas aí eu queria dizer o seguinte, a primeira reunião, antes de nós reunir para ir para a primeira reunião, Valmir já tinha convocado a gente e a gente já estava no pensamento de colocar essa emenda dos 50%. Inclusive, eu tenho a foto da ata aqui, ó, que diz assim, Adilson Pereira Mota decorreu sobre a situação da zona rural, falando que, se possível, aprovar o projeto com destinação de 50% da arrecadação da zona rural, que seria muito bom, pois a zona rural vem precisando de muitas coisas, mata-burro, pontes, água potável, igual também vocês viram na tribuna, que eu vi na tribuna, falando que eu era a favor dos 50%. Agora,
essa situação de que o vereador vem pegar carona dos projetos dos outros, eu acho isso aí uma falta de vergonha para nós. Porque desde o primeiro momento nós já criamos esse pensamento e fizemos um compromisso, nós 7 vereadores, e assim, eu não quero aqui ir muito além dessas palavras, mas eu queria deixar bem claro que aqui a gente tem que ser parceiros, né, e que seja dito a verdade. E sempre desde o primeiro momento que nós unimos, que nós falamos, que nós estávamos com a zona rural defendendo os 50%, chegamos num acordo junto com o Deneval, que ele falou sobre a possibilidade que a população da zona rural, acho que é 17%, e que 20% para a zona rural estava bom, e assim, para quem não tinha nada, que nós estávamos lutando pelos 50%, chegou a 20%, para nós foi uma conquista muito grande.